reclamando para que a gente não queira fazer, né? Então, aí, quando a gente começa a criar, não querer fazer a vontade de Deus, ó, né? A gente começa a ficar assim mais irritado também, não fica? Quando começa, porque vocês não obedecem, então vai cair, vai ter consequências, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Então, daí tem algumas pessoas que acham que a Bíblia só tem regras, que aqui só tem regras, que Deus só manda. Manda isso, manda aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E você? Não, o quê? Eu acho que Deus tenta revelar as histórias dele, e senão está dentro da Bíblia. Isso, exatamente, né? Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, é para o nosso próprio bem. E se a gente não fazer, vai ter o quê? Isso, vai acontecer alguma coisa ruim. Vai ter as consequências, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo das leis de Deus, né? E das leis agora do homem, então. Por exemplo, se no trânsito o sinal vermelho significa o quê? Para parar, né? E se de repente, faz de conta que você já é gente grande e que você dirige, tá? E vocês também, tá? Aí você chega e você, farol vermelho é para eu correr mais o carro. Aí você assim, é para ficar no meio da rua. O que vai acontecer? Vai bater, vai começar a acontecer um monte de acidente, né? Por quê? Porque não está respeitando a lei do trânsito, não é? Então, a lei do trânsito foi criada pelo homem, né? Mas Deus fala que nós temos que obedecer às ordens das autoridades, não é? Então, se cada um pensar de um jeito e fazer do seu jeito, vai trazer consequências graves. Se outro pensa do outro, então vai começar a haver discordância, né? E vai começar a haver vários acidentes, né? Então, quando as pessoas se afastaram de Deus, elas começaram a pecar. Porque tudo que desagrada a Deus o que desagrada a Deus, o que é? Não é? Isso é pecado, né? Quando nós fazemos coisas que desagrada a Deus, é pecado. Então, nós começamos a ficar... A gente está lá cheio de pecado. E o pecado, o que acontece? Deus ama o pecador? Não ama o pecador? Ama. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Odeia o pecado. Deus ama o pecador. E Deus fala aqui na Bíblia que todos pecaram, né? Que não existe nenhuma pessoa que não pecou. Então, todos nós fomos pecadores, né? Mas hoje nós somos santos. Amém? Amém. Então, aí quando as pessoas começaram a se distanciar de Deus, elas criaram uma barreira, um abismo entre Deus, né? Mas Deus também sabia, olha, criou um abismo. Veja, Deus está de cá e as pessoas estão ali. Mas Deus, Ele sabe que as pessoas estavam procurando Ele. Eles querem que as pessoas, elas querem encontrar com Deus. Mas elas procuram de diversas formas. Algumas pessoas procuram se aproximar de Deus através da religião.
às vezes vai em várias igrejas, procura fazer boas obras. O que são as boas obras? Boas obras, boas ações. Que seriam? Isso, coisas boas, né? As pessoas começarem então a fazer boas obras, ajudando essas pessoas. Mas a Bíblia nos ensina que as boas obras também não nos levam para o céu, né? As boas obras. Então Deus sabia que as pessoas estavam procurando estar com elas novamente, mas elas estão afastadas e elas não têm como chegar a Deus. Veja, olha como está. Teria como ela passar para o outro lado para alcançar Deus? Tem um abismo ali no meio, tem? Ele é tão maravilhoso que ele teve um plano muito maravilhoso, porque ele ama você, porque ama você, porque ama você e cada um dos que estão aqui. Deus ama cada um. E por nossa causa, por amor às pessoas, Deus então ele teve um plano. Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus e então, através de Jesus, todos nós podemos chegar até Deus. Mas de que forma que nós podemos chegar até Deus? Obedecendo a Ele. Obedecendo só? Bíblia, mas principalmente aceitando Ele, né? Aí quando Jesus veio ele veio assim, como qualquer um de nós, ele veio um nenenzinho. Cadê a mocinha? Só falei. Né? Então, Jesus veio como neném, veio que nem a Estela, que é bem bebezinha, né? Como a irmã da Melissa, né? Como você era bebezinha. Jesus também foi neném, sabia? Sabia, né? Daí ele foi crescendo, virou adolescente, virou adulto, e daí ele não é? Então, nós, para que a gente possa chegar do outro lado, nós temos que atravessar ali. Então, Jesus, ele foi a ponte. Vejam, o que aconteceu com ele? Ele conseguiu atravessar, mas o que aconteceu com ele? Foi agora. Vocês não viram que ele estava cheio de mancha antes? Aquelas manchas, o que eram? Pecado, muito bem. E quando ele aceitou Jesus, ele pôde passar do outro lado. Pode passar para ficar pertinho de Deus. E ele ficou limpinho. Olha como ele está limpinho. Agora, então, ele pode desfrutar do amor de Deus. Né? Mas, será que foi fácil para Jesus? Foi fácil, né? Ele pagou um alto preço. Ele pagou com o que ele pagou? Isso, Deus, né, enviou seu único filho para nos salvar, né? E Jesus, ele deu a vida dele para que a gente possa viver a vida eterna, né? Então, somente em Cristo nós podemos estar libertados de todo pecado, de toda doença, né? Agora nós já não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos livres em Cristo Jesus, né? Agora, ali com Jesus, que estava ali no meio, já não tem mais nenhuma condenação, já não tem mais nada se nos afaste de Deus, porque se nós aceitarmos o Senhor Jesus, nós passaremos para o outro lado, nós estaremos juntinho de quem? E nós podemos então desfrutar da presença gloriosa do Senhor. Amém? Amém.